Muito bem, agora sim então vamos abrir a Bíblia no segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, os versículos de 1 a 7. Eu vou ler, a igreja acompanha atentamente a leitura da palavra de Deus em 2 Reis 4, de 1 a 7, que diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas as vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, Eliseu. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos instrua. Ó Pai, que a mensagem da tua palavra seja exposta e que penetre os nossos corações, transformando as nossas vidas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse texto nos fala do profeta Eliseu, que viveu num tempo, juntamente, ele era sucessor de Elias, do profeta Elias. O nome Eliseu significa Deus é salvação, e era um período em que havia muitos milagres, e grandes milagres, que Deus operava pela vida daqueles profetas. E ali, na vida de Eliseu, por exemplo, ele purifica águas amargas, ele ressuscita uma criança, ele cura leproso, ele faz flutuar um machado que havia caído na água. Deus faz através da vida dele, Deus estava operando, então, esses grandes milagres naquele período, na vida daqueles profetas, na vida do seu povo. Então, esse episódio que conta que essa mulher, que era mulher de um dos discípulos dos profetas. Era um grupo de profetas, que é chamado de discípulo, mas na verdade eram profetas, que eram liderados por esses profetas que a Bíblia nos apresenta. Então, ela apresenta diante do profeta Eliseu, do homem de Deus, aquela situação que ela estava vivendo, que o seu marido, um profeta, havia morrido, e ele deixou uma dívida. E o credor do seu marido vinha buscar os seus filhos para se tornarem escravos dele. E aí algumas observações para a gente fazer aqui sobre a situação de uma mulher viúva naquele contexto que representava humilhação, necessidade, fragilidade, inferioridade social. Era a figura da viúva que a gente vê na Bíblia, até mesmo no Novo Testamento. Outra coisa que a gente percebe aqui nessa situação é a degradação da sociedade, porque Levítico, no capítulo 25, tem uma orientação para que os irmãos que ficassem devedores, que empobrecessem, não poderiam ser tomados como escravos. Eles poderiam ser o que eles chamavam de jornaleiros, ou seja, aqueles empregados que prestassem serviço, que trabalhassem para aquela pessoa, para o seu credor, mas não ser escravizados, que no ano do jubileu da libertação, eles fossem libertos
ganhassem a sua liberdade. Então, isso mostra que havia uma deturpação na sociedade que era consequência da degeneração espiritual, religiosa do povo, que provocava essa injustiça social, porque aquela mulher, então, por ser uma viúva e o seu marido ter deixado uma dívida, o credor do seu marido vinha tomar os seus filhos para serem escravos dele. Isso mostra como aquela sociedade estava passando por cima da orientação da palavra de Deus para atender a sua ganância, o seu desejo, e isso provocando uma injustiça social. São detalhes aqui nesse contexto que a gente vê na introdução, e essa mulher, então, apresentando a sua situação dramática ali para o profeta, a sua situação tão difícil, viúva, com filhos, com dívida, prestes a perder os seus filhos. E ela, então, apresenta aquele que era o líder dos profetas, a sua situação, a sua dificuldade. E aqui a primeira coisa que a gente pode perguntar é: por que um servo temente a Deus, quando ela diz para Eliseu, tu sabes que ele era temente ao Senhor? Por que um servo temente ao Senhor pode ser atingido por um infortúnio, por uma desgraça, por uma adversidade? Por que aquela viuvez precoce? Por que uma doença, uma crise financeira, se ele é um servo temente a Deus? Como que isso pode acontecer? Talvez ela não estivesse com esse tom, a Bíblia não explicita se ela estava com um tom de queixa, de clamor para o profeta, mas pode ser que ela estivesse colocando esse tom. Por quê isso aconteceu, já que o meu marido era um profeta e era temente a Deus? E esse porquê não tem resposta. Assim como Jó, no porquê de Jó e dos seus amigos, ele não recebeu uma resposta. Assim também essa mulher não teve essa resposta. E aí a gente pode emprestar aqui a letra da música que fala logo eu, né? O sentido da música fala logo eu, um pobre pecador. E a gente emprestar isso aqui e inverter esse sentido. Logo eu, a esposa de um profeta, logo eu, o próprio profeta, logo eu, o profeta Isaías, que foi morto, logo eu, o profeta Jeremias, que foi perseguido, logo eu, um cristão, um crente fiel, estou passando por essa dificuldade, logo eu, um irmão que ora, que presta serviço na igreja, logo eu, um dizimista fiel, logo eu, passar por uma situação dessa? E aí a gente vai ver na sequência que não há uma resposta, mas há a situação, o porquê desse servo temente a Deus poder ser atingido por um infortúnio na sua vida. Em última análise, é porque nós estamos vivendo num mundo caído em pecado. E também somos pecadores. E por isso, então, nós estamos sujeitos a sermos atingidos por um infortúnio, por uma adversidade, por uma dificuldade. Mas a resposta que vem, isso não significa que aquela mulher estava desamparada por Deus. Como o Salmo 146 diz, que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. A resposta do homem de Deus, no versículo 2, ele diz o seguinte: Eliseu lhe perguntou, a resposta foi uma pergunta: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em tua casa, em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A resposta do homem de Deus não é uma explicação. Olha, vem aqui, vamos ver o que aconteceu. Por que será que o seu esposo faleceu, já que ele era temente a Deus? Vamos analisar a situação, vamos tentar aqui, entender o que está acontecendo? Não. A resposta dele foi levar ela a olhar para o foco do problema. Vamos
analisar o problema em si. Ele leva ela, então, a perceber. Eliseu não busca, então, resposta para a tragédia da viúva, como lá no caso de Jó e seus amigos. Ele conduz a mulher para o foco do problema. O que tens em casa? A resposta pode ser ele nos levar a olhar para a nossa miséria, para a nossa situação. Aqui Eliseu, Deus através de Eliseu, ele está levando aquela mulher a olhar. E ela então vai olhar para a sua situação e responder: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele leva ela a olhar do seu portão para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, e ver a sua situação, e ver a sua miséria. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E aqui alguns detalhes, né? A botija, detalhes que são importantes para a gente entender o contexto. A botija era um jarro menor, pequeno, como se fosse uma caneca, que servia para tirar o líquido do jarro maior. E ela tinha uma botija, um jarro pequeno de azeite. Não tinha nada, a não ser aquilo. É isso que é a resposta, então, do homem de Deus para aquela mulher. Outra coisa é o azeite. Esse outro detalhe, o azeite era um produto muito importante e valioso. Ele tinha muito valor comercial. Salomão pagou parte da construção do templo com azeite. O azeite tinha esse valor comercial. Ele era usado como remédio para ungir, colocar sobre as feridas, também como laxativo. Até hoje, né? Tem gente que usa. Era usado também no contexto religioso, nas ofertas, nos sacrifícios, na consagração, nos votos, na purificação dos leprosos, na unção de sacerdotes. Era usado para ungir os reis. O azeite tinha uso doméstico como alimento e como combustível para as lâmpadas. Então, o azeite era um produto de valor comercial, né? Então, talvez ela pudesse estar pensando, né? Agora que ele já viu a minha situação, que eu já disse para ele que eu não tenho nada na minha casa, talvez ele mande suprir a minha casa. Talvez agora ele vai mandar levar alguma coisa lá para mim, vai resolver o meu problema, a minha situação. Depois de eu expor a minha miséria, a minha situação, eu acho que ele vai levar alguma coisa lá para mim. E aí vem a orientação daquele homem de Deus. Quando talvez a expectativa dela fosse de que eu já me expus, agora eu vou receber alguma ajuda, ela recebe uma orientação que traz mais humilhação. No versículo 3, a orientação dele é: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Mais humilhação para ela. Não basta estar viúva de um homem temente a Deus, não basta ter os meus filhos ameaçados de serem tomados como escravos, não basta não ter nada em casa, e ainda terei que me humilhar aos meus vizinhos, ainda vou ter que pedir vasilhas para os meus vizinhos. E aqui a gente chama atenção para a especificidade dele aqui nesse texto, nesse versículo, quando ele diz, emprestadas vasilhas, vai pedir a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, detalhes importantes, vai pedir a todos os teus vizinhos, não poucas vasilhas, e não vazias, porque poderia ela falar, vou lá, pego umas 3 vasilhas e tá bom, e pode vir alguma coisa dentro que já vai ajudar, não é? E todos os teus vizinhos, talvez tenha algum vizinho que, não é? Ela não fosse muito com a cara dele. Então, veja que agora ele está, no primeiro momento ele leva ela
do seu portão para dentro, para olhar na sua casa, para ver a sua miséria dentro da sua própria vida. Agora ele manda ela para fora. Vai ver a sua vida lá fora, o seu relacionamento. Vai depender das pessoas lá. Vai pedir vasilhas para os seus vizinhos. Talvez essa mulher nunca pensou que precisaria dos vizinhos. Talvez ela nunca tivesse pensado que um dia ela pudesse precisar de um vizinho, de pedir alguma coisa para um vizinho. E aqui, irmãos, nós devemos pensar nas nossas vidas, nos colocarmos no lugar dessa mulher. Um dia você pode precisar de uma ajuda que você nunca imaginou. Um dia você pode precisar da ajuda de uma pessoa que você nunca imaginou, de um vizinho que você nunca imaginou. Por isso ela tinha que ir a todos os vizinhos. Eu tenho certeza que se nós nos colocarmos no lugar dessa mulher aqui, eu tenho certeza que você vai imaginar aí algum dos seus vizinhos que você não ia querer bater no portão. Alguma pessoa que você não gostaria de pedir ajuda. E eu tenho certeza também que pessoas entre nós, que são tementes a Deus, que são pessoas corretas, que vivem corretamente, já passaram por situações contrárias à sua vontade de precisar da ajuda de alguém, talvez de um estranho, de pedir uma ajuda numa situação de dificuldade inesperada. Deus está, através do profeta, trabalhando nessa mulher, resolvendo a situação dela, a vida dela, não apenas o problema imediato dela, mas Ele está levando ela a olhar para a sua situação, para a sua miséria, dentro da sua casa, e também no seu relacionamento com as pessoas lá fora. Talvez ela tivesse essa dificuldade. É algo que nós devemos pensar. Quebrar a autossuficiência. Deus não estava transformando a sua serva numa pedinte, não é isso que Ele estava fazendo. Essa necessidade de quebrar a nossa autossuficiência, que às vezes porque nunca precisei de ninguém, porque eu nunca tive que bater no portão do meu vizinho, eu me sinto autossuficiente e acho que eu nunca vou precisar. O que Deus está fazendo é quebrar essa autossuficiência que talvez essa mulher tivesse, e provavelmente muitos de nós temos e precisamos ser quebrados nessa autossuficiência que achamos que temos. Além do mais, além dessas respostas que não eram esperadas por ela, de uma humilhação atrás da outra, aquelas sugestões, aquelas orientações poderiam parecer para ela absurdas. Não é? Para que eu quero um monte de vasilhas vazias? Eu não tenho nada dentro de casa. Para que eu quero vasilhas vazias? Poderia parecer uma ordem absurda, uma orientação absurda. E ela poderia agir como agiu Naamã, que no próximo capítulo 5 conta a história de Naamã, que o próprio profeta Eliseu manda ele se lavar nas águas do Jordão por 7 vezes, e ele sai reclamando. Eu achei que ele fosse me receber, afinal de contas, Naamã era o comandante do exército da Síria, e esse homem manda eu me lavar nesse rio. Acaso não há rios muito melhores lá no meu país? Ele me manda me lavar nesse rio aqui, não veio nem na porta. Como a gente, o pessoal reclamando do médico, né? Nem a mão na gente não põe. E Naamã então viu um absurdo naquela orientação ou naquela ordem. Ela poderia ver absurdo aqui. Para que eu quero vasilhas vazias? E a orientação fica ainda mais absurda quando no versículo 4 ele diz: então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas,
põe à parte a que estiver cheia. Ficou mais absurdo ainda. Ela poderia perguntar, de onde eu vou tirar azeite para encher as vasilhas? Não é? Eu tenho uma botija de azeite. Por acaso eu vou derramar o azeite, vou encher as outras vasilhas com essa botija? Ela poderia encarar como uma orientação absurda, uma solução sem sentido, agindo assim como Naamã. Mas a atitude dela não foi essa, foi uma atitude de obediência, que nós podemos ver. Ao ser confrontada com a sua miséria, ali a gente imagina a situação daquela mãe, viúva, desamparada, num contexto social que jogava a viúva à margem da sociedade, querendo levar os seus filhos, prestes a perder seus filhos, o desespero que ela poderia estar, o medo de perder os seus filhos, humilhada, mas não achou ou não contestou a orientação do profeta como se fosse absurda. Ela obedece. Talvez mesmo esmagada ali, humilhada, mas ela obedece às ordens do profeta. E o versículo 5 diz que, então ela partiu, pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Ela obedeceu. A obediência é algo que não deve ser condicionada. Nós não podemos ter que entender primeiro para obedecer. Deus tem que me convencer primeiro para depois eu obedecê-lo. A palavra de Deus tem que me convencer para depois eu obedecer. Não é assim que nós devemos agir com Deus. Quando nós queremos entender primeiro para depois fazer, isso não é obediência. Eu me lembro de uma cena que eu presenciei, e uma senhora com uma criança, numa sala de espera em um determinado lugar, e eu percebi que aquela senhora estava conversando com aquela criança, me parecia que era a avó da criança, alguma coisa assim, e ela estava argumentando com a criança, parecia um advogado querendo convencer um juiz, fundamentando seus argumentos para convencer a criança de que aquilo que ela estava falando, ou corrigindo, o que a criança não podia fazer, ela tinha que convencer por argumentos bem fundamentados aquela criança. E a obediência não é isso. A criança precisa obedecer aos adultos que têm autoridade sobre elas, em as questões que ela não entende o porquê, não entende os fundamentos, que é complexo para ela. Então, o adulto exerce a sua autoridade que tem, aquele que cuida da criança. É assim. Isso é obediência, e ela deve obediência aos seus pais e aos seus responsáveis. A nossa obediência a Deus é assim, nós não temos que ser convencidos. As coisas que às vezes parece que não faz muito sentido, parece absurdo. Essa mulher, diante dessa orientação, ela poderia dizer, mas isso é um absurdo. Para que eu quero vasilha vazia? De onde eu vou tirar azeite para encher essas vasilhas? Eu preciso resolver o meu problema. E poderia dar as costas para o profeta e falar, vou procurar a solução em outro lugar. Mas não, ela obedeceu e fez conforme ele tinha orientado. Então ela viu que Deus é a fonte de toda provisão. Ela teve essa experiência com o Deus que é a fonte de toda a provisão. Uma caneca enche várias vasilhas grandes de azeite. Deus é o dono de todos os recursos. E aí, para o cético, isso pode parecer absurdo, né? Como que você vai encher várias vasilhas com uma caneca de líquido? Mas não foi a mulher que encheu, não foi o profeta que encheu, foi Deus. O Deus que é o dono,
é o Senhor sobre todos os recursos na terra e do céu. E Deus não é sujeito às leis da natureza. Ele pode, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que chama cada estrela pelo nome. Essa semana eu estava ouvindo o cientista, nosso irmão Adalto Lourenço, uma palestra, e ele falava que as estrelas, os cientistas estimavam até um tempo que as estrelas, todas as estrelas do universo, elas eram, se você contasse cada estrela, se fosse possível, cada estrela equivaleria a 1 grão de areia de todos os oceanos e todos os desertos da Terra. Dá para imaginar o que é isso? Então, há um tempo, alguns anos, acreditava-se que as estrelas eram 3 vezes mais do que a quantidade de grãos de areia. Mas com os avanços da ciência, agora chegaram à conclusão de que é 10 vezes mais. Então, e Deus diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 26, que Ele chama cada uma pelo nome e nenhuma falta, nenhuma estrela. É esse Deus que criou o universo, que pode encher vasilhas de azeite, de uma caneca de azeite. É esse Deus que criou todas as coisas do nada, que pode todas as coisas, que pode suprir. É esse Deus que é a fonte de toda a provisão. É nesse Deus que nós cremos. É esse Deus que nos socorre, que atende às nossas necessidades, que provê todas as coisas na nossa vida. É nesse Deus que nós cremos. O Deus do impossível. E Deus está aqui, atuando na vida dessa sua serva. Mas sabe o que é mais maravilhoso do que tudo isso? Que ela experimentou na vida dela, esse milagre? O que é mais maravilhoso é que o Deus que chama cada estrela pelo nome, Ele usa o mesmo poder para moldar o nosso caráter. É isso que Deus estava fazendo na vida daquela mulher. Para transformar a nossa vida. Com esse poder. Irmãos, o azeite, os recursos, os recursos são dados pela graça de Deus. Ele que renova a vida, Ele que sustenta tudo que Ele criou pelo poder da sua palavra, todos os dias, não só na vida do seu povo, mas na vida de todos, pela graça comum de Deus. Mas a transformação, o moldar do caráter, a semelhança de Cristo, é algo muito mais maravilhoso e precioso para Deus. É isso que Ele está fazendo na vida dessa mulher, essa transformação, moldando o seu caráter. Ela foi até o homem de Deus levando um problema, uma dificuldade da sua vida, problema financeiro, dívida, viuvez precoce, filhos ameaçados, problemas da nossa vida terrena, mas Deus está trabalhando na vida dela. Não apenas resolvendo esse problema da sua vida, mas Ele está moldando o seu caráter. Ele está quebrando a autossuficiência, fazendo ela rever a sua vida, sua miséria dentro da sua casa, sua miséria lá fora, precisando, compreendendo que ela não é autossuficiente. É assim que Deus está agindo, está quebrando, quebrantando, humilhando, moldando o nosso caráter. Esse é o Deus que é a fonte de toda a provisão. No versículo 7, mostra que o problema da vida dela foi resolvido. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Estava resolvido o problema financeiro dela. Mas, mais importante, com certeza aquela mulher não era mais a mesma pessoa. Ela não era mais a mesma. Depois dessa experiência que Deus operou na vida dela, ela foi levada a olhar para dentro dela, para a sua vida lá fora. Ela foi humilhada, ela foi testada
com orientações que poderiam parecer absurdas. E ela teve uma experiência com Deus, com esse Deus que é a fonte de toda provisão. Essa experiência do moldar do seu caráter. Essa é a obra mais maravilhosa que Deus faz nas nossas vidas. É o que tem mais valor. A viúva sofreu privações e humilhação, mas o Senhor não a desamparou. O Senhor supriu as suas necessidades. Nós estamos sujeitos a passar por provações e dificuldades. O Espírito Santo nos selou para a salvação, não nos selou para nos isentar de passarmos por dificuldades. Deus pode nos quebrantar, pode nos humilhar para moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo, nosso Senhor, que é o bem maior das nossas vidas. Deus a levou à humilhação para fazer dela um vaso vazio, para encher o vaso que não eram aqueles vasos que ela colocou, mas ela mesma como um vaso. Deus fez dela um vaso vazio para enchê-la com a sua graça, com o seu Espírito Santo. Ele nos esvazia da nossa autossuficiência, do nosso eu, do nosso orgulho, para nos encher da sua graça, do seu Espírito. Nós temos que nos esvaziar. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada. Como aquela mulher olha para dentro da sua casa e fala, eu não tenho nada. Você não tem azeite, nem as vasilhas você tem, você vai ter que pedir para os outros. E o que você tem, você não recebeu? Quando o profeta pergunta o que você tem que não recebeu de alguém, para que você ache que não pode ser humilhado, que não precisa se humilhar, que não pode se humilhar. O que você tem, você recebeu. Tuas vasilhas podem até estar cheias de azeite, os teus celeiros, as tuas dispensas, tua conta bancária pode estar gorda, você pode estar bem de saúde, você pode estar bem na sociedade, você pode estar bem profissionalmente, você pode estar suprido com suas vasilhas cheias de coisas que você necessita para a sua vida. Mas se você não tiver Cristo na sua vida, você está vazio. Se você não tiver, se você se achar autossuficiente, ou que essas coisas te fazem autossuficiente, você está vazio. Porque essas coisas vêm e vão. Deus supre diariamente. E o azeite que encheu as vasilhas, ele foi usado, foi gasto. As coisas vêm e vão. Mas o caráter transformado à semelhança de Cristo é para a eternidade. Por isso que ele é mais precioso para Deus. Mas, mesmo que você esteja totalmente suprido, lembra do que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele exorta as 7 igrejas do Apocalipse? O Senhor Jesus diz para a igreja de Laodiceia assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, tu dizes que eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas você nem sabe que você é. Presta atenção nessas palavras desse texto. Tu dizes, eu não preciso de coisa alguma. Jesus diz, mas vocês não sabem que você é. Eles não precisam de coisas, mas o que importa aqui, a questão não é o que você tem ou não tem, a questão é o que você é. É nisso que o Senhor está interessado. É
transformar aquilo que você é. É por isso que ele exorta assim a igreja de Laodiceia. E às vezes a gente pensa que, como Laodiceia, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas o que você é? Pobre, cego, nu. Então essa é a questão. Está mais interessado no que você é, porque isso tem valor eterno. E é isso que ele quer. As nossas dificuldades e muitas necessidades que nós às vezes apresentamos diante do Senhor, mas Ele tem muito mais para nos dar. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios que Ele pode nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, logo a gente pensa nas coisas materiais, né? Eu quero algo, Deus pode me dar muito mais. Mas aqui, nesse contexto, nós vemos que o muito mais que Ele pode dar não é nas coisas, mas é no próprio eu. É transformando, é moldando o nosso caráter à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele fez na vida daquela mulher e com certeza é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele é o Deus que é a fonte de toda provisão, que tem suprido cada necessidade nossa. E cremos e esperamos que Ele continuará suprindo. Mas certamente, o que é mais precioso para Ele é moldar o nosso caráter. Se for preciso, quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e transformar o nosso caráter à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que nada temos que não tenha vindo das mãos dEle. E para Ele nós devemos toda a gratidão, todo o louvor e toda a glória dEle. Ao Senhor, quando você se achega ao Senhor, a Deus, que é a fonte de toda a provisão, lembre-se disso. Ele não quer apenas encher você de provisões, mas Ele quer te encher da sua graça, do seu espírito, moldando o seu caráter à semelhança do Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Os irmãos da música venham à frente. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos entoar um cântico louvando a esse Deus que é a fonte de toda a provisão.